Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o professor Dr. Manuel Caldeira Cabral, que foi indiciado para integrar o Conselho de Administração da ASF e que vai, por isso, ser ouvido nessa qualidade. Senhor professor, para o PSD há duas condições essenciais para a nomeação de uma autoridade de supervisão independente que queremos desde já assegurar: independência e capacidade técnica especializada. Começamos pela independência que exigimos aos reguladores e, por isso, aos seus administradores. Esta deve ser uma independência face às empresas reguladas, face aos demais reguladores, mas também e muito particularmente face ao poder político, isto é, ao governo de cada momento e às maiorias e minorias parlamentares de cada momento. O PSD tem vindo a defender o imperativo da independência das entidades administrativas independentes e o governo atual tem-nos dado vários sinais preocupantes de pouca consideração por essa independência. A independência orgânica, política, técnica e a autonomia financeira organizatória destas entidades é fundamental para assegurar a imparcialidade na regulação. Esta audição é, por isso, para nós imprescindível para confirmar ou não se o candidato indiciado, Ministro da Economia de novembro de 2015 até outubro de 2018 e atual deputado, reúne ou não as devidas condições técnicas e de independência perante o Governo para exercer as funções de vogal do Conselho da ASF. Começaria, por isso, por questionar ao Sr. Professor Manuel Caldeira Cabral acerca da questão da independência governativa. O Sr. Professor foi Ministro, como já referi, até outubro de 2018, é deputado, foi cabeça de lista, recebeu um mandato de confiança dos portugueses, tem vindo a cumprir uma determinada agenda e um determinado programa governativo. Esteve muitas vezes sentado em reuniões do Conselho de Ministros e, se é verdade que o professor evidencia curricularmente importantes conhecimentos económicos, por outro lado, ficam dúvidas relativamente à opção do Governo de indicar um deputado em funções que até pouco tempo foi membro do Governo. Esta opção suscita para nós relevantes dúvidas sobre de que forma e em que medida está o interesse público devidamente salvaguardado quando se indica um ex-membro do Governo e deputado para estas funções e pretendemos, por isso, que explique quais as garantias de independência que oferece e de que forma tenciona exercê-las. Que concretos compromissos nos pode prestar quanto ao seu afastamento e isolamento face a um certo governo e a um certo partido político, enquanto estiver no desempenho de funções de regulador independente? Para além da independência, o PSD também tem uma preocupação fundamental relativamente à capacidade técnica especializada da regulação. Ser deputado ou político não deve ser motivo para obter um passaporte para uma entidade reguladora. E se a sua carreira profissional sugere que, em termos de competência, está numa posição bem diferente do que, por exemplo, estava outro deputado socialista que, sem o mínimo conhecimento e capacidade técnica, foi indiciado para outra entidade reguladora, precisamos realmente, nesta audição, de confirmar e verificar a sua capacidade e os seus conhecimentos técnicos especializados para a regulação de seguros e fundos de pensões. Portanto, pretendemos também colocar algumas questões, 5 questões relevantes sobre seguros, para além da questão que é fundamental da independência que já colocamos. Senhor Professor, o atual ambiente de baixa de taxas de juros continua a afetar a rendibilidade e a solvabilidade das seguradoras e dos fundos de pensões nacionais. Como pensa que se pode inverter esta tendência? A segunda questão também já foi aflorada de uma forma algo superficial na sua intervenção inicial, prende-se com a implementação da Solvência II. Ainda há certamente um longo caminho a percorrer na adaptação e na menorização dos sistemas de reporte, no aumento da capacidade e sofisticação analítica e na melhoria da informação. Concorda ou não com esta afirmação e qual a sua opinião em relação a esta questão? A terceira questão: como devem as seguradoras preparar os riscos externos oriundos da tecnologia e o impacto da digitalização? A quarta questão: é a poupança que se deve grande parte do crescimento económico e precisamos de perceber como veio o surgimento de um produto europeu de poupança, o PPR europeu. Como sabemos, os níveis de poupança dos portugueses são extremamente baixos e entendo que voltar a atribuir um benefício fiscal nos produtos de poupança seria um caminho para aumentar os níveis de poupança. E, por fim, uma questão que também achamos que só de uma forma também bastante superficial abordou na sua intervenção inicial, que tem a ver com a tendência do investimento das populações,
que, como nós sabemos, também é um dos maiores riscos. Como vê esta questão no futuro da sustentabilidade da segurança social e no desenvolvimento económico do país enquanto instrumento gerador de poupança? E, para já, são estas as questões iniciais que gostaríamos de colocar.